Boa noite a todos. Estamos, estamos dando início à segunda aula de inglês, né? É com você, professora Vitória. Certo, muito obrigada, Priscila. Boa noite a todos novamente. Estamos começando aqui a nossa segunda aula de inglês do Pré-UERJ. E, como já tínhamos falado lá no grupo e reforçado com vocês, a aula de hoje vai ser uma aula mais prática, né? Nós vamos começar aí a resolução das provas e atividades que nós temos e que já foi compartilhado com vocês lá no grupo. Mas, antes de tudo, quero saber aí como vocês estão, se vocês conseguiram dar uma preparada no material que foi enviado lá, como é que, como é que estão as coisas aí. Hoje, obviamente, nós vamos fazer todo esse material em conjunto, mas eu gostaria de saber um pouco daqueles que já conseguiram preparar alguma coisa, deu tempo nem que seja de dar uma lida no material, o que que vocês têm aí para dizer. Antes da gente começar, usei o material e baixei alguns textos para interpretação, perfeito. É aquilo que a gente falou e eu reforcei muito, né, na aula anterior, na nossa primeira aula, que é importante a prática, principalmente através das provas antigas e textos para interpretação, porque é um exame discursivo que foca muito na interpretação de textos. Então, vocês estarem bem afiados nisso é algo muito importante. Então, na aula de hoje, a gente vai continuar. Já vou passar aqui o slide para a gente discutir melhor. Mas hoje, então, vai ser essa aula focada realmente na prática, porque na nossa primeira aula, na nossa aula introdutória, a gente já explorou tudo que tinha que explorar em relação à prova, sua estrutura, os conteúdos, e apresentei até algumas estratégias para vocês lá, do que vocês poderiam usar, meios que vocês podem usar para ajudar vocês aí na preparação para o exame. E hoje, né, depois de toda essa teoria, a gente vai ter a prática, né? Nada mais justo do que a gente praticar um pouquinho tudo isso. Então, a nossa aula de hoje vai ser voltada justamente para essa aplicação dos conhecimentos que a gente adquiriu lá na outra aula. Vamos continuar com a resolução da prova que a gente começou a ler o texto na aula passada, que foi a prova do ano passado, né, a prova de 2025, e eu fiz aqui já, para vocês já terem uma ideia de como vai ser o passo a passo da nossa aula de hoje. Então, antes mesmo, né, da gente fazer a prova e resolver algumas questões, eu vou fazer uma introdução ali rápida para vocês dos principais conteúdos, dos conteúdos chaves, que vocês têm que estar bem afiados e preparados na hora de encarar ali a prova da UERJ. Vocês vão ver que é uma coisa muito cobrada. Então, eu já trouxe aí para introduzir isso a vocês e a gente começar a trabalhar mais a fundo nas próximas aulas, que são os conteúdos, inclusive, que vocês colocaram lá para mim naquela enquete que eu trouxe para vocês na outra aula, né, de conteúdos que vocês têm mais dificuldade, aqueles que vocês gostariam de aprofundar um pouco mais aqui através das nossas aulas. Então, eu trouxe um material sobre verbos e tempos verbais, e também sobre expressões e alguns conectivos, coisas importantes que estão ali no texto, e que é importante a gente saber na hora de interpretar e se deparar ali com o texto, principalmente um texto em inglês. E aí vão ser esses conteúdos para a aula de hoje. Nas outras aulas a gente vai vendo outros conteúdos e acrescentando pontos que foram importantes a gente fazer uma revisão mais aprofundada. Dependendo da necessidade, eu vou preparar também um material à parte disso daqui e enviar vocês lá no grupo para consulta mais aprofundada, né? Porque aqui na aula a gente vai, obviamente, ver tudo que é importante, vai trabalhar tudo, mas é bom vocês terem também um material mais completo, mais claro, para vocês terem acesso sempre que for necessário para vocês estudarem. E depois a gente vai ver um ponto que é muito importante também, que eu reforcei bastante na nossa primeira aula, que é a questão de como você responder numa prova discursiva, porque como é uma prova discursiva, apesar de ela exigir muita interpretação e tudo, também é importante você saber se expressar e saber responder as questões ali. Então, a gente vai ver isso de forma bem prática e rápida ali também. E a gente já vai começar a parte das resoluções das atividades que a gente tem aí. Então, a prova do ano passado, que eu já falei, vai ser a base da nossa aula aqui de hoje. A gente começou já a ver essa prova na nossa última aula, lemos o texto lá, traduzimos e vimos tudo bonitinho. Então, a gente hoje já vai para as questões dessa prova, e assim que a gente finalizar na segunda parte da aula, a gente vai ter a resolução da atividade que eu também preparei, seguindo todo esse modelo da UERJ, tudo que é cobrado. E foi um material à parte que eu
encaminhei, já foi enviado para vocês lá no grupo, vocês já tiveram acesso. E, independente de como vocês conseguiram aí, durante essa semana, ver a prova ou resolver as questões todas ou não, não importa. O importante é que hoje a gente vai fazer isso juntos aqui. Vamos praticar para ver o que podem ser as suas possíveis dúvidas e aí a gente vai resolvendo a partir disso daí, combinado? Então, esse daqui é o plano da nossa aula de hoje. É o que a gente vai estar seguindo. Então, vamos começar aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa durante a aula, vocês podem mandando aqui no chat, que eu sempre vou acompanhando, tá bom? Então, vamos começar aqui. Antes mesmo da gente começar a resolver a prova em si, é importante eu apresentar o que que a prova cobra, o que que vocês vão se deparar lá, muito provavelmente, nas questões. Então, antes disso aí, vamos ver um pouquinho aqui vamos ter um pouquinho de contexto aqui. Então, o principal que eu recebi lá de vocês, que são suas dúvidas em relação a conteúdo de inglês, foi tempos verbais. Eu acho que foi o que eu mais recebi lá. Então, vamos aqui, vamos estudar os tempos verbais em inglês. Em conjunto, não tem como falar de tempos verbais e não falar de verbos. Então, a gente vai fazer essa conexão aqui, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente tem que ter em mente? Existem os 3 principais tempos verbais, que na UERJ, ela pode não cobrar especificamente identificação do tempo verbal ou do que é aquela palavra ali para você, passa o verbo do passado para o futuro. Não é isso. Mas ela vai estar ali de forma implícita ou não, te pedindo, principalmente em questões mais gramaticais, identifica o tempo verbal, o porquê que ele está sendo usado, o sentido dele na frase. A gente vai resolver, inclusive, a prova, que tem uma questão que pede identificação do tempo verbal. Então, pelo menos essa ideia de vocês saberem identificar passado, presente e futuro tem que ser algo que vocês têm que reforçar bastante. Então, é por isso que eu já trouxe aqui como primeiro tópico para a gente trabalhar. Então, assim, o que a gente tem que ter em mente? Passado, presente e futuro. Passado, por si só, a gente já sabe que expressa ações que já aconteceram. E a gente tem 2 modos no inglês para falar sobre esses verbos, sobre esse tempo passado. Passado no inglês, a gente tem 2 modos principais, que é os verbos regulares, que aí as terminações dele normalmente é ed, ied, id, ou verbos irregulares, que aí ele tem um padrão próprio de funcionamento, aí já tem lá toda uma tabela, que normalmente vem essa tabela ao final de materiais em inglês, livros em inglês, normalmente lá no final do livro tem uma tabela cheia de verbos lá, falando verbo, no passado, no participo passado, e não tem forma que eu possa dar, uma fórmula que eu possa dar mágica aqui para vocês, para falar sobre essa mudança dos verbos. É uma coisa que vocês têm que praticar, têm que ter contato, têm que aprender, têm que realmente gravar, sabe? Não tem uma fórmula mágica que eu possa dar para vocês assim. Como que eu vou saber se o verbo é regular ou irregular? Através disso. Se o verbo ele termina com ied, ed ou d, você sabe que é um verbo regular, porque só verbos regulares têm essas terminações. Se ele muda a sua forma ali, como tem o go e o went, aí você já sabe que ele é um verbo irregular, porque ele tem um padrão que muda a sua forma base do verbo. Então, você sabe essa diferença por conta disso. Mas aí você sabe que esses verbos que sofrem esse tipo de alteração são verbos que estão no passado. Então, é isso que vocês têm que ter em mente. O tempo passado, ele é marcado por verbos ou que mudam completamente a sua forma, ou verbos que recebem essas terminações padrão. Então, é isso que vocês têm que ter em mente, basicamente. O presente vai indicar, né, ações que são verdadeiras no momento que está sendo dito, né, no momento presente. Então, são os verbos na sua forma base, ele não tem alteração. É tipo, o study, continua study. Se for, por exemplo, ali no passado, studied, é porque está no passado. Tá vendo que a terminação dele é ied. Então, você consegue identificar o verbo que ele está no passado porque ele está com essa terminação específica. Ok? E o futuro. O futuro, o verbo, ele continua na sua forma base, mas ele vai ter o auxílio do will. O will, essa partícula, esse auxiliar ali, ele não tem uma tradução específica, nada, ele é apenas usado para indicar que a frase está no futuro. Então, é isso que vocês têm que ter em mente, basicamente. Como eu vou identificar se a frase está no passado, futuro ou presente? Olha para o verbo, olha se tem algum auxiliar como will, e você vai conseguir identificar o tempo verbal a partir disso. Porque a UERJ costuma cobrar muito isso de tempos verbais, principalmente nas questões mais gramaticais. A gente vai ver isso, inclusive, na prática ali.
Então, o que vocês têm que ter em mente de passado, presente, futuro? Olhe verbo e olhe o auxiliar. Como eu falei, não tem como eu realmente dar, assim, uma fórmula. Eu queria ter uma fórmula mágica para dar para vocês, do tipo, ó, gente, o verbo regular, esse daqui vai ser regular, esse daqui vai ser regular. É realmente prática, é estudo, é vocês engolirem ali livros e tabelas. Tem tabelas que vocês acham fácil no Google, eu trouxe aqui para mostrar para vocês também, que indica aí essas mudanças do verbo. É realmente prática, é realmente conhecer, é realmente estudar, é realmente anotar, fazer o que for preciso para vocês terem contato com esses verbos e descobrirem e aprenderem essas variações que ele sofre quando vai para o passado. E sim, Rafael, no futuro sempre vai ter essa indicação com o will, né? Isso a gente está falando do tempo verbal no geral, a gente não está indo para os tempos verbais, que a gente vai fazer isso agora em específico. Mas, no geral, sempre vai ter o will quando a gente estiver falando de futuro. Entendeu? O will, ele é a forma base para indicar que a frase está no futuro. Isso aqui a gente está falando do tempo verbal simples, né? Então, past simple. A gente tem um exemplo aqui, I studied English. Eu estudei inglês. Então, a gente sabe que está no passado porque o verbo termina com IAD. É isso. Simples assim. I study English. Present simple. Por que está no presente simples? Porque o verbo está na sua forma base e a frase está no presente. Está falando que eu estudo inglês. É isso. Futuro. I will study English. Eu sei que está no futuro porque tem uso do auxiliar will e mais o verbo na sua forma base. Então, eu vou estudar inglês. Entendeu? Então, future simple. Então, a gente tem essas três formas bases aqui dos tempos verbais. Então, vocês já sabem o passado simples, o presente simples e o futuro simples. Quando for esses três tempos verbais, os mais gerais que a gente tem aqui são esses aqui. Passado, presente, futuro. Então, agora, vamos ver um pouco mais a fundo esses tempos verbais. Porque, como eu falei, aqui eu introduzi para vocês esses tempos verbais básicos, os mais gerais. Mas a gente tem variações dentro deles, obviamente. Os tempos verbais é importante vocês terem em mente, porque, como eu estou falando, a UERJ costuma cobrar tempo verbal. Entendeu? Uma coisa que ela realmente coloca ali para vocês identificarem o tempo verbal utilizado em determinada frase, trecho que eles tiram lá do próprio texto. Então, quanto mais vocês terem a ideia dessa questão dos tempos verbais, é melhor. Por isso que eu vou preparar um material à parte sobre tempos verbais, eu vou enviar lá para vocês consultarem, e o máximo que vocês puderem engolir esse material para realmente ter isso em mente é importante. E agora vamos ver aqui os tempos verbais, agora mais tempos verbais. A gente já viu ali o past simple, present simple e future simple, que a gente viu. Se tá aqui, que nem... Esse daqui já é diferente, né? Mas study, é o work. O verbo work, ele tá no presente, ele tá na sua forma base. Se eu boto ed aqui, worked, ele tá no passado. Se eu coloco will antes do verbo, ele tá no futuro. Tá vendo como é fácil identificar os tempos verbais a partir disso? Olha apenas o verbo e, dependendo, os auxiliares utilizados para você saber se está no passado, presente ou futuro. Só identificar isso, gente, já é uma coisa muito importante. Já vai direcionar vocês de uma forma muito boa, vocês vão perceber. E aí, a gente tem mais que isso. A gente também tem o past continuous. Então, a gente vai ter o verbo também no passado. Aqui a gente tem was e were, que estão no passado, que são os verbos, o verb to be no passado, são os auxiliares do past continuous. Então, sempre que for o past continuous, vai ter was ou were, mas o verbo no ing, porque é essa ideia de continuous, de continuidade, né? Isso no português que a gente chama de gerúndio, né? De andando, caminhando, esse ando sempre no final das frases, né? Esse NDO. No inglês é esse ING. Então, sempre que tiver essa coisa do continuous, você vai perceber que tem um ing. Então, se você consegue identificar o verbo, ver que está com ing, então ele já não é mais simple, ele agora é continuous, porque ele está continuando. Aí, o que vai diferenciar passado, presente e futuro? Tá com will, é futuro. Tá na forma base, é presente. Tá no passado, se tá na sua forma alterada, tá no passado. Então, was, were, passado. Forma base, am, is, are, presente. Futuro, will. Tá vendo?
Então, aí vocês já conseguiram identificar mais tempos verbais. Estão conseguindo acompanhar, gente? Porque é muita explicação, é um material, assim, é uma parte mais gramatical mesmo. Mas, assim, se não estiverem acompanhando, tiverem com alguma dúvida aí, podem ir perguntando, tranquilo. Porque agora é o momento. Vão perguntando que eu vou explicando de outras formas e a gente vai vendo. Então, vamos lá. A gente já viu agora outros tempos verbais. O simples, ele é só o verbo ou no passado, ou na sua forma base, ou com will para ser no futuro. Continuous, o verbo sempre vai estar no ing. Então, tá no ing, ele tá no continuous. Tá com will e ing, future continuous. Tá na forma base o verbo, o auxiliar, que é o am, is, are, mais o verbo com ing, present continuous. Tá com passado, o verbo auxiliar tá no passado, mas o verbo principal com ing é past continuous. Aí vocês só mudam para past e para continuous. Então, exatamente isso. Agora, past perfect, ou present perfect, ou future perfect. Mesma coisa, mas a gente muda o auxiliar. Agora eu já não uso mais was ou were, am, is ou are, ou will be, né? Eu vou usar o have. Se tiver have ou has, é porque eu estou no presente. Have, has. Presente. Se eu tenho past perfect, eu vou ter o auxiliar had, porque o have, has. No passado é o had. Então, past perfect. Se eu tenho future perfect, eu vou ter o will mais o have mais o verbo. Então, tá vendo que a base basicamente é a mesma, você só vai acrescentando outros detalhes, mudando os verbos, mudando os auxiliares. Então, é isso que vocês têm que se atentar ao ver tempos verbais. Então, aqui, por exemplo, no present simple lá, você está falando de uma forma simples ali, tá tudo simples. No present continuous é uma ação que está em continuidade de alguma forma. Se for no passado, é porque no passado teve o início e continuou de alguma forma. E no futuro é porque está, né, no momento atual até o futuro, ele vai continuar. Present perfect, o tempo perfect, é uma coisa que é um passado. Então, se for past perfect, é um passado mais do que o passado por si só. Então, had worked. A gente tem o auxiliar had e a gente tem o verbo com a terminação lá que a gente viu. Se tiver com ed, ele é um verbo regular. Present perfect, mesma coisa. Tem have, has, mais o verbo com o ed. Que aqui o exemplo que a gente está tendo é do work. E no future, a mesma coisa, will have work. Aí a gente já tem mais um tempo verbal, que foi o present, o present perfect, o future perfect e o past perfect. Alguém levantou a mão, então pode falar. Não, só ia pedir, você pode explicar de novo o passado e o passado... Passado perfeito? É isso, isso. Sim. O passado perfeito é uma ação que aconteceu no passado, mas ela é antes do passado. Ela é o passado além do passado. Ela é um passado a mais. São duas ações no passado, mas não é essa a primeira ação do passado. Teve uma anterior a essa que já estava no passado. Aí você usa o past perfect. Por exemplo, ontem eu comprei uma bicicleta, mas na semana passada eu comprei um pneu de bicicleta. Então, semana passada, o ontem já era um passado. Mas o outro passado da semana passada é mais passado do que esse passado de ontem. É muito confuso, meu Deus do céu. Mas, basicamente, é isso. É duas ações no passado e uma é mais passado do que a outra. Mas o que eu quero que vocês tenham atenção aqui, gente, é vocês saberem identificar esse tempo verbal. Entendeu? Para vocês saberem que, se eu tenho had, o auxiliar had, é porque ele está no past perfect. Se eu tenho auxiliar have ou has, ele está no present perfect. Se eu tenho will have, ele está no future perfect. Mas aí é vocês saberem esse padrão, entendeu? Quando for simple, independente se é passado, presente ou futuro, a gente vai ter a forma base dos verbos, alteração quando for para o passado, will quando for para o futuro. Quando a gente estiver no continuous, a gente sempre vai ter os auxiliares was, were, se for passado, o ing no verbo, o present perfect, o present continuous, você vai ver que é o verbo com ing, mas os auxiliares vão ser no presente, am, is ou are, e se for no futuro vai ser will be com o verbo no ing,
O tempo perfect, se for no presente, vai ser have, has, os auxiliares. Se for no passado, é o had. Se for no futuro, will have. E o último, que é o present perfect continuous. Então, são os mesmos auxiliares do tempo perfeito, have, has, had ou o have, mas com been e o verbo do ing. Aí a gente acrescentou o been aí de diferença. Entendeu? Porque aí, ó, gente, é uma coisa assim, parece papo de maluco, né? Tô falando aqui, parece até que eu tô assim, viajando. Mas o que vocês têm que perceber é justamente esses tempos verbais, a base desses tempos verbais. Porque o ERD costuma cobrar isso daqui. Então eu preciso falar disso daqui dessa forma mais, assim, direta, sem enrolar muito, porque isso daqui vocês têm que ter claro na cabeça de vocês. Mas basicamente isso daqui a gente vai ver melhor quando a gente for para a prática. Porque tudo fica melhor quando a gente pratica em conjunto, né? Só ficar vendo aqui, eu falando, fica algo meio abstrato, fica muito teórico, o que é importante, é essencial vocês terem essa parte teórica. Mas tão importante quanto é vocês também terem essa base que a gente vai ter agora na hora de fazer as provas, de vocês perceberem que também dá super certo, que não é tão difícil assim. Porque falando aqui parece a coisa mais difícil. Como fica o Past Perfect Continuous se forem tipo 3 ou mais ações no passado? Então, o Past Perfect Continuous, ele é uma coisa que aconteceu no passado, mas que de alguma forma ainda acontece no futuro. É a utilização do Past Perfect Continuous. Entendeu? É uma coisa que aconteceu ali no passado e de alguma forma ainda tem influência no tempo atual. Esse contínuo sempre vai ter esse sentido de ações que começaram lá e ficaram para cá de alguma forma. O past perfect, ele sempre vai ter essa coisa. Vai ser sempre a ação mais passada. Se foram 4 ações, pega a mais passada dessas 4 ações e esse vai ser o foco do past perfect. Falar sempre das ações mais passadas. Entendeu? É sempre isso que vocês têm que ter em mente. Mas, assim, o importante é vocês saberem identificar. Vocês saberem identificar se a frase está no passado, presente e futuro, já ajuda vocês e vocês já conseguem responder a prova lá da UERJ, que vai te perguntar qual é o tempo verbal da frase. Aí ela vai te dar a frase lá e você já vai lembrar, se está com will, eu sei que é futuro, mas agora eu vou ver se é futuro simples, contínuos ou perfeito. Nossa, o verbo está com ing, então eu já sei que é continuous. Então só pode ser future continuous ou perfect continuous. Mas só tem o will be, não tem o will been e nem have, então só pode ser future continuous. Essas eliminações, essas coisas que vocês têm que ter aí. A diferença, Ana, entre os perfect para os perfect continuous é que os perfect só, eles já são ações passadas que se encerraram no passado. O continuous são ações passadas que de alguma forma exercem influência ainda hoje, entendeu? Porque continuou, continuous, entendeu? Então, sempre essa ideia de que, tipo assim, que nem aqui, vamos pegar um exemplo aqui. Have been working. Tipo, I have been working since 2022. Eu tenho trabalhado desde 2022, entendeu? Então, começou lá no passado, mas ainda não terminou, eu ainda estou trabalhando, né? Então, assim, é essa coisa do continuou. Mas se eu já não trabalhasse mais, aí seria algo que eu usaria só o present perfect, porque começou no passado e terminou ainda no passado. Entendeu? Eu espero que tenha entendido. Qualquer coisa, sem pergunta que eu tento explicar de outra forma. Mas é isso, gente. É isso que vocês têm que ter em mente de passado, presente, futuro. Então, é uma coisa que vocês vão ter que praticar, fazer anotações. Eu não sei a forma que vocês preferem estudar, mas fazer essas anotações, assim, passado simples, verbo no passado. Aí vai ter essas 2 opções, verbo regular ou verbo irregular. Você não precisa exatamente lembrar ou gravar as regras do verbo irregular ou não, mas saber que o verbo ele alterou sua forma completa. Então, ele é um verbo irregular e alterou só para ED, a terminação só para ED e ED ou D, aí você sabe que é um verbo irregular. Ter essas noções básicas, assim, já vão guiar vocês bastante. E, basicamente, essa coisa que eu expliquei das ações no passado, que ainda exercem influência agora, é sempre contínuas. Se começou no passado, terminou no passado, é sempre perfect. Apenas o perfect.
Aquela música da Rihanna, Where Have You Been? Exatamente, ó. Ela usa aí também. E a diferença do Perfect Continuous só para o Continuous. Exatamente. A diferença do Perfect Continuous para só para o Continuous é que tem essas duas coisas, da ação começou no passado e que veio para agora aqui. No Past Continuous, ele não tem essa determinação de tempo fixa, entendeu? O foco não é na duração da ação, entendeu? No Perfect Continuous, o foco vai ser na duração da ação. Entendeu? Então vai estar lá determinado e claro para você que a ação começou em tal dia do passado e que agora ainda está aqui. O foco é na duração. Durou 4 anos o meu emprego. Aí o foco aí, ó, tá na ação, na duração. Então, esse Perfect Continuous é sempre esse tempo determinado. Entendeu? Vai estar determinado para vocês lá essa duração da ação. Apenas no Continuous, ele não vai ter essa determinação clara da ação que começou no passado, ou quando que foi, que durou até hoje, ou que não durou até hoje, vai ficar algo mais abstrato. Exatamente. Tem um marcador temporal no Perfect Continuous que não tem só no Continuous, exatamente. No Present Perfect Continuous, essa marcação temporal ela vai estar clara. No Continuous, simplesmente não. Entendeu? Não é pré-requisito, não é obrigatório. No Present Perfect Continuous é obrigatório essa marcação do tempo. Por isso que eu falei que eu vou preparar um material extra para vocês e colocar lá tudo isso explicadinho para vocês ficarem com isso assim bem gravado. Vai virar um mantra da gente do inglês aqui. Toda hora a gente vai estar, gente, isso daqui está no past, no present e no future. A gente vai começar assim, para tentar identificar se está passado, presente e futuro. Depois a gente vai começar e o auxiliar. E esse daqui está no passado? É mais passado? É uma coisa que está marcando o tempo? A gente vai começar a ver esses detalhes aí para a gente reforçar bem essa questão dos tempos verbais, que eu sei que é uma coisa mais complicada, uma coisa mais densa da gente pegar em apenas uma aula. Mas assim, o que é importante vocês terem em mente é isso. Eu trouxe aqui, ó, de uma forma mais resumida para vocês também. Ver se agora ajuda vocês a esclarecer, se vocês quiserem anotar, quiserem fazer o que for, eu recomendo muito. Então, ali, ó, past simple. São ações que foram concluídas no passado. Aconteceu no passado e concluiu lá. Past continuous. Ação que estava acontecendo em certo momento no passado. Aí, tá vendo, ó, sem marcação nenhuma de tempo. Foi em algum momento. Desse continuous para perfect continuous sempre vai ser isso. Entendeu? Não tem essa marcação de tempo. Então, aconteceu em determinado momento no passado e é isso. Estava acontecendo lá e é isso. É past perfect. Ação que aconteceu antes de outra ação no passado. Que é exatamente isso, de um passado mais passado que o passado. É muito mais difícil explicar, mas aqui está resumido de uma forma muito mais clara. Past Perfect Continuous. Ação que estava acontecendo no passado, antes de outra ação, e com foco na duração. Que é exatamente isso que eu estou falando aqui. Porque aí, esse Past Perfect Continuous, ela junta o Past Perfect com Past Continuous. Então, são duas ações no passado, e uma que vai estar focando exatamente. Se uma não foca, a outra foca, sim, na determinação, na duração, tem essa marcação temporal. Então, basicamente é isso, gente. Do past, que vocês têm que ter ideia do past, é exatamente isso. Past, no geral, é passado. Past simple é a ação concluída no passado. Aconteceu no passado e ficou no passado. Past continuous, essa coisa do gerúndio, né? Que ainda está acontecendo. Então, assim, vai ter essa ideia de que aconteceu no passado, em algum momento passado foi realidade. Então, é isso daí. E past perfect, ação que aconteceu antes de outra ação no passado. As duas estão no passado, uma é mais passado. Past perfect continuous, ação que estava acontecendo no passado, antes de outra ação no passado, mas com essa marcação de tempo clara. Então, por isso que a gente usa o been, exatamente. O been, quando vocês tiverem been, gente, esse auxiliar, porque é past perfect continuous, né? Ou se dependendo do verbo, ou vai ser past perfect continuous, ou vai ser present perfect continuous, ou future perfect continuous. Mas esse been, ele é só para esse tempo verbal, entendeu? Só para o perfect continuous. Aí vai variar se é past, present ou future. Gabriel, o were, ele é o passado do verbo to be. O were, eu vou digitar aqui para você, ó.
Where, eu vou digitar aqui no chat, é onde. Meu Deus, o meu teclado tá no caps lock e a letra ficou enorme. Mas o were, ele é o passado do verb to be, are. O was é o passado do verb to be, is. Então, por isso que quando a gente está falando aqui, a gente tem essa mudança no presente, a gente tem ali, ó, no present continuous, é o am, is ou are. Quando a gente está falando do passado, a gente vai para o was e o were, entendeu? Que é o passado desses verb to be, que são os auxiliares desses tempos verbais, ok? Então, por isso que no futuro o verb to be fica só o be. Ele não vai nem para was, were, nem para am, is ou are. É porque o futuro ele fica will be, por conta disso. E aí, é isso que vocês têm que ter em mente, gente. É porque é muita coisa, né? Eu fico, é só isso que vocês têm que ter em mente, mas eu sei que só isso é muita coisa. Mas eu também sei que a gente praticando, a gente explicando tudo direitinho, vocês conseguem pegar tudo facilmente. Então, passado é isso daqui, gente. Só o verbo na sua forma do passado ali, ou com IED, ou com D, ou com ED, ou de forma irregular, mudando completamente sua forma, ele é passado. É isso. Aí a gente tem ali o exemplo de worked, passado. Se ele está no continuous, ou seja, aconteceu, estava acontecendo em determinado momento passado, sem especificação de tempo, é was work, é o passado do verbo to be, mais o ing. Então, sempre que tiver ing, você vai olhar o auxiliar, porque dependendo do auxiliar, ou ele vai ser o present continuous, ou past continuous, ou future continuous. É exatamente isso. Se tiver ali o had, o auxiliar had, mais um verbo também no passado, é o past perfect. Aquela coisa das duas ações, uma mais passada que a outra. No past perfect continuous, é aquela que determina especificamente essa ação aí no passado, tem essa marcação temporal, que aí tem o uso do been. Então, had, been e o ing, que é continuous. Então, working ali o exemplo. No present é as mesmas coisas. Só que aí, passado para o tempo presente. Então, present simple é para rotinas, fatos gerais, coisas do momento presente. Aí é o verbo na sua forma base. Por exemplo, work. Se for esse mesmo verbo, mas no tempo present continuous, que é uma ação que está em progressão agora. Então, é o auxiliar am, is ou are, esses verbos to be, com o ing. Se for present perfect, ação que aconteceu no passado, mas ainda tem alguma ligação com o presente. Então, é o have ou has com worked, com o verbo também no passado. E a gente tem o present perfect continuous, que aí vai estar foco na duração de uma ação que começou no passado e continua até agora. Então, basicamente, eles mudam, eles mantêm um certo padrão, só vai mudando de acordo com o tempo verbal ali que ele está, se for presente, se for passado, se for futuro. Então, have, has, com been, que a gente está falando desse past do perfect continuous, e o ing. O futuro é a mesma coisa. Future simple é porque a ação vai acontecer ainda. Então, a gente tem o will mais o verbo. Se for continuous, é porque a ação está em andamento no momento do futuro. Então, will mais o be mais o working com o ing, o verbo do ing. Se for perfect, é a ação que só vai ser concluída antes de outro momento do futuro. Então, ó, tudo que for futuro. Will, have, auxiliar, agora é o have. E o worked, o verbo no passado. E future perfect continuous. Foco na duração de uma ação até um momento futuro específico. Então, o will, o have, o been, ele também entra aqui. E ing. Gente, basicamente é isso. Muita coisa eu sei, mas eu espero que tenha dado para entender aí alguma coisa disso tudo aqui que a gente viu sobre verbos. Entender? Deu para... Porque vocês colocaram muito os verbos, tempos verbais, como uma dúvida lá que vocês têm em relação à prova e tudo, e é uma coisa que realmente cai, é cobrado na prova. Então, eu quis trazer de uma forma assim que dava para eu explicar para vocês entenderem e ficar, tipo, ok para explicar tudo, sem pesar muito. Eu espero que tenha dado aí para entender. Surgindo alguma outra dúvida, em algum outro momento, vocês querendo me perguntar novamente, a gente volta.
Eu vou fazer esse material extra, vou enviar, compartilhar com vocês no grupo, para vocês terem também acesso, conseguirem praticar e ver outras formas também. Vou colocar exercícios também, porque é bom ter essa parte prática, né, das teorias, porque eu não gosto só de ficar nessa parte só explicar, gosto também de praticar para ver se... Porque na prática, às vezes, fica mais simples, né? Se a gente fica só falando teoria, parece algo mais complicado. Mas praticando, a gente vê que na prática, às vezes, flui melhor. Então, eu vou preparar esse material específico para tempos verbais e verbos no inglês, para vocês conseguirem ter uma base maior para estudar isso. Mas, querendo perguntar mais alguma coisa, vocês podem perguntar ao decorrer da aula. O principal que eu poderia falar sobre tempos verbais, que eu queria planejar falar para vocês, é isso daqui. Como a gente falou de tempos verbais, então agora vamos ver aqui os verbos. Como eu falei, não tem muito que eu possa falar sobre os verbos, porque é estudo, realmente não tem uma fórmula básica que eu possa enviar para vocês, que eu possa dar assim, é isso daqui, se você vê que o verbo é assim, com certeza ele é regular ou irregular. Não tem. É realmente estudo, é realmente prática, é realmente fazer exercício, expandir vocabulário para conseguir ter essa noção dos verbos. Mas eu vou, mesmo assim, lidar aqui com vocês, trouxe para vocês uma visão geral dos verbos. A gente tem, como eu já falei, esses dois grandes grupos, que são os verbos regulares e os verbos irregulares. Verbos regulares, gente, vão ser verbos que vão terminar ou com ED, ali eu só coloquei ED, mas deveria ter colocado também, ED, IED ou D, que a gente vai ver isso de uma forma mais específica no próximo slide. Aqui a gente tem o exemplo do work. O work, você só acrescenta o ED. Se fosse um verbo, por exemplo, que já termina com E, por exemplo, o verbo like, você só coloca o D, fica liked. Pronto, está no passado. Se fosse um verbo tipo study, termina com Y, você tira o Y, coloca IED, então studied. Então, assim, são verbos que a gente sabe que tem essas terminações, mas não tem uma explicação do porquê que a gente sabe isso. A gente estuda, aprende e aceita que tem verbos que são regulares e verbos que não são regulares. Deixa eu ver aqui que mandaram no chat, você falar sobre as frases negativas e interrogativas nessa aula. Eu vou fazer esse material, Gabriel, que aí ele vai estar mais completo, vai ter todas essas questões, até mesmo do verbo to be, né? Que você me perguntou ali da questão do were. Eu vou trazer uma explicação mais detalhada, mais clara, principalmente dessas variações do verbo na negativa ou até mesmo na interrogativa, mas só para não deixar você com dúvida esperando o material, já vou te dar uma ideia aqui, que se for na negativa, não vai ter muita diferença, você só vai acrescentar o not, né? Nas frases, após o auxiliar ali. Então, eu vou fazer esse material para ficar mais claro e a gente volta a falar disso de uma forma mais detalhada, tá? Mas, assim, para colocar aqui para você, a gente vai colocar o not, né? Então, se a gente tem ali, por exemplo, o had worked, had not worked, aí ele ficou na negativa. É basicamente isso. A gente acrescenta o not. É uma coisa assim, mais... Mas eu vou trazer esse material. Eu quis focar nessa aula, apresentar os tempos verbais para você mesmo, para vocês mesmo. Porque fica não quis deixar muito tenso, quis deixar uma coisa mais, assim, primeiro vamos ver o básico, depois a gente vai acrescentando umas coisas, mas basicamente é isso. Qualquer coisa que a gente viu aqui, se for para estar na negativa, a gente coloca o not, tá bom? E se for na interrogativa, a gente vai mudar ali também, a gente vai começar com have been working. A gente só coloca uma interrogação. Mas eu vou trazer esse material para ficar um pouco mais claro e a gente ver essas variações de passado, ó, isso daí a gente já viu. Eu quis só introduzir nessa aula aqui os tempos verbais, verbos, para ficar algo bem claro, bem legal para vocês. Mas eu vou trazer nesse material toda essa explicação e essas variações da negativa e interrogativa também. Mas vocês vão ver que não muda muito, que é fácil também de identificar, porque se tiver lá na prova da UERJ, por exemplo, a frase na negativa, eles vão te pedir para identificar o tempo verbal. Então, assim, essa variação de estar na negativa acaba passando de uma forma
desapercebida, vamos falar assim, mas é sim muito importante a gente ver isso também, com certeza a gente vai ver isso. Na próxima aula eu trago esse material, já monto esse material bem antes da próxima aula, mas aí a gente fala sobre isso mais a fundo. O importante agora foi a gente ter esse geral aí dos tempos verbais e dos verbos que a gente está vendo agora. Mas são mudanças mínimas, são essas mudanças assim. De uma você vai começar a conciliar, você vai inverter a ordem ali para ser na interrogativa e no outro você coloca o not. Basicamente é isso. E se tiver na prova algum exemplo, eu também destaco para vocês essa coisa. Mas vai dar certo, gente. Eu vou trazer esse material para vocês, para ficar tudo mais claro. E aí, vocês tendo mais alguma pergunta, mais alguma coisa, vocês vão mandando aí sugestões que eu já preparo nesse próximo material para gente. E aí, então, continuando aqui nos verbos, se ele for irregular, como eu falei, eles vão ter suas formas próprias, sua forma padrão aí, que também você não tem muito o que fazer além de gravar. Que a gente tem aqui, por exemplo, o verbo go, que ele no passado fica went, o verbo have, que no passado fica had. E aí a gente tem verbos no infinitivo, que o verbo infinitivo, ele tem o to, ele é marcado pelo uso do to mais o verbo. Então, to eat, to go, que é esse verbo na sua forma de ação, ou seja, comer, to eat, comer, to go, ir, entendeu? Então, quando você está nessa forma de ação, né, no verbo comer, beber, caminhar, aí você coloca o to antes do verbo, ele vai estar marcado pelo uso do to. Se for um verbo que está no gerúndio, que é aquela coisa que eu falei, é um verbo que é andando, caminhando, esse NDO que a gente tem em português, no inglês é o ING. Então, eating, going. E o particípio passado, porque a gente tem 3 formas de passado ali, que a gente viu go, went, a gente tem gone também, que aí ele está no particípio passado. Ele é usado nos tempos perfeitos, tá bom? Então, vocês vão... Também é uma forma de identificar essa diferença do contínuo ou só para o perfeito. Porque se ele estiver no perfeito, ele vai estar nessa forma aqui. Ele não vai estar apenas tipo went, ele vai estar gone. Então, são detalhes aí também para acrescentar e vocês também prestarem atenção, tá bom? E, como eu falei, não tem muito como eu dar uma fórmula para vocês gravarem isso. Mas tem tabelas. Vocês acham fácil no Google? Que vocês podem usar para estudar, sabe? Fazer realmente ali um estudo dos verbos para saber se ele vai, como que é essa alteração, se ele vai se encaixar como irregular, como regular. Tem as regras dos verbos regulares, que eu já tinha falado por alto ali para vocês. O verbo, ou ele vai receber ED, ou D, ou IAD. Ele vai receber ED se ele terminar numa consoante. Então, aqui, play terminou com Y. Então, você só bota o ED, play. Visit termina com T, consoante. Então, só bota ED, visit. O verbo, se ele terminar já em E, você só acrescenta o D. Tipo, eu tinha dado o exemplo do like. Você coloca só o D, liked. Dance, danced. E temos a regra lá do CVC. Se o verbo, ele termina em Y, mas ele é precedido de consoante, você vai tirar o Y e colocar o IAD, que eu tinha dado o exemplo do study. E aqui são verbos, você vai dobrar a última consoante se ele for verbo de só uma sílaba e ele for precedido de uma vogal, tá vendo? Terminou em consoante, é precedido de vogal, você dobra ali, é só stop, só uma sílaba, aí você dobra a última letra e acrescenta D. Mas o que eu quero que vocês saibam? Isso daqui, apesar de ter muitas regrinhas, ser coisa muito importante, vocês nem precisam se atentar muito, apesar de sim, é muito importante vocês terem esse vocabulário, ter essa noção das mudanças de verbos, ter essa noção de verbos regulares e verbos irregulares, mas eu quero que vocês tenham essa noção por conta dos tempos verbais, que é o que eu mais quero focar ali com vocês, por isso que eu trouxe mais material relacionado a tempos verbais. E vou enviar para acrescentar e completar um pouco mais essa nossa aula introdutória aqui sobre tempos e verbos, né? Mas, assim, o importante é vocês terem essa ideia aqui, que tem esses verbos que seguem essas regras quando eles são regulares, e aquela tabela ali, que é de verbos irregulares, que você só tem que gravar como é a sua forma no infinitivo, e sua forma no passado e no particípio passado. Porque aí é realmente gravar, estudar, praticar. Não tem realmente uma fórmula. Como que eu vou saber que o verbo é regular ou irregular?
Não tem como. Ou vocês vão ter que realmente gravar e saber que aquele verbo ele muda completamente sua forma, então ele é um verbo irregular, ou ele só mantém um ED ou D, e ele é um verbo regular. Então sempre vai ter essas duas possibilidades aí. Eu quero que vocês saibam identificar isso, entendeu? Porque são os pontos mais importantes dessa relação dos verbos no inglês, entendeu? Aí vocês têm alguma pergunta em relação a essa questão dos verbos, gente? Se tiver, pode mandar, mas como eu falei, o importante aqui é vocês saberem sobre verbos, essa questão que a gente tem esses dois grandes grupos em relação a verbos regulares e verbos irregulares, ok? Que o foco de hoje foi realmente falar ali sobre os tempos verbais, mas aí não tem como falar de tempos verbais, eu vou falar de verbos. Então, para a gente continuar nesses conteúdos chaves, eu trouxe agora conectivos e expressões comuns em inglês. Porque, como eu falei, a gente tem ali uma prova discursiva em inglês, né? A gente tem textos, então a gente sempre vai se deparar com muito vocabulário, com muitas palavras que podem ser novas para a gente ou não. E, então, é bom a gente construir ali uma base boa do máximo de palavras, expressões que a gente pode conhecer no inglês. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente. Tem muitas possibilidades de palavras que a gente poderia trabalhar e que a gente poderia ver, mas eu trouxe algumas que eu acredito ser mais comuns do dia a dia, mais possíveis de uso, né? De conectivos, expressões comuns e palavras frequentes. Alguém mandou aqui a pergunta de dar o exemplo depois de como é de cobrinhos regulares e irregulares. Sim, eu vou fazer com vocês hoje a prova e a atividade que a gente vai fazer tem questões ali sobre verbos, sobre tempo verbal, e aí a gente vai ver de forma mais clara como a UERJ ela cobra essa questão dos verbos regulares e irregulares, tá bom? Porque, como eu falei, ela cobra nesse sentido mais de questões gramaticais, quando ela destaca alguma frase, coloca ali para você identificar o tempo verbal, ou por que utiliza tal tempo verbal naquela situação, ou em relação ao verbo, né? Então, são coisas que você tem que ter ali já como base, por isso que eu trouxe todo esse material de verbos regulares e irregulares, tempos verbais, passado, presente e futuro, porque a UERJ, ela costuma cobrar isso sim. E aí eu vou mostrar para vocês e destacar na hora que a gente for fazer a prova ali, que tem justamente uma questão sobre isso, tá bom? E aí eu acho que fica um pouco mais claro, né? Porque como eu estou só mostrando e falando aqui, só teoria, fica uma coisa um pouco abstrata, mas ali na prova, na hora do exercício, vocês vão ver de forma mais clara como a UERJ costuma trazer para a gente essas questões em relação a verbos e tempos verbais. E acaba que, como eu estava falando aqui em relação a conteúdos chaves, um conteúdo muito chave, muito importante, porque a UERJ também costuma colocar lá na prova, de pegar ou destacar alguma frase, alguma expressão, algum trecho, e pedir para vocês traduzirem aquela palavra, ou o que aquela expressão significa no contexto do texto. Então, é muito importante vocês terem esse acervo aí, né, essa ideia, esse background aí de palavras que podem ser mais comuns, palavras que são mais usadas em textos, basicamente, principalmente porque a gente está falando de um texto em outra língua. Então, ter essa ideia aí de quanto mais palavras a gente poder conhecer e saber, vai ser bom para uma base. Tem uma infinidade de palavras que eu poderia ter trago aqui para vocês, mas eu tentei trazer as principais e que a gente vai construindo mais ao longo das aulas também. Mas, assim, o que eu acho que é importante, e que eu trouxe aqui só para a gente iniciar, são os conectivos e expressões. Eu vou ler aqui com vocês, e vocês vão falando aí se vocês já conhecem essas palavras, porque elas costumam aparecer muito nos textos, inclusive da UERJ também. Eu botei even though, que significa embora, mesmo que. However, que é no entanto, contudo. Therefore, que é portanto, por isso. On the other hand, por outro lado. In addition, além disso. Because, porque. Since, já que, desde que. Although, que é embora. As a result, como resultado. Despite or in spite of, que é apesar de. São alguns conectivos muito comuns e usados ali em textos, são usados em textos no geral. A UERJ costuma, como eu falei, colocar essas questões que cobram vocabulário e cobram
o conhecimento de vocês de algumas palavras e expressões. Então, também tem essas expressões aqui, como at the same time, que é ao mesmo tempo, day by day, dia após dia, for instance, por exemplo, in fact, de fato, as far as I know, até onde eu sei, to sum up, que é para resumir, more and more, cada vez mais, step by step, passo a passo, all of a sudden, que é de repente, e algumas palavras também que podem ser legais vocês terem aí, né, como no vocabulário de vocês, é believe, que é crença, hope, esperança, fear, medo, truth, verdade, loneliness, solidão, choice, escolha, change, mudança, memory, memória, future, futuro, e struggle, que é luta, esforço, né, no geral. E eu trouxe só alguns exemplos, gente. Isso daqui ficou bem assim, só para dar uma base para vocês do que eu acho mais importante, assim, que nem é mais importante, né, mas eu acho mais comum e mais fácil de vocês encontrarem lá no texto, e que são possíveis perguntas que a UERJ pode colocar, porque isso daqui vai depender muito, né, do texto e do que a UERJ realmente vai, que ela vai colocar ali, mas de fato, tipo, muito provável que a UERJ tire um texto, tire um trecho ali e peça para vocês traduzirem aquilo e peçam para vocês identificarem o uso da expressão, significado daquela palavra. Por isso que eu trouxe aqui algumas dicas, algumas palavras que vocês podem estar aí já aprendendo, se vocês já não conhecem, ou reforçando, se vocês já conhecem, para vocês terem aí de base, né, para na hora lá da prova ajudar vocês, na hora de traduzir, na hora de entender o texto também. E, como uma ideia para complementar isso daqui, para a gente continuar com essa ideia de conhecer o máximo de palavras, expressões e conectivos, ou qualquer coisa assim que for importante, na hora da prova ali, vocês saberem, né, o máximo de coisas que vocês souberem em inglês, de palavras, o conhecimento que vocês tiverem ali da língua, com certeza vai ajudar vocês. Então, a gente vai construir junto um word wall, que nada mais é que um mural de palavras, gente. Então, eu vou compartilhar um link com vocês. Deixa eu pegar aqui o link. Vou compartilhar um link com vocês. A gente vai construir o nosso word wall, que é um mural de palavras, onde a gente vai anotar palavras que a gente acha importantes, que a gente acha que pode aparecer num texto, palavras novas, coisas que a gente aprendeu, principalmente aqui com os textos que a gente trabalhar em aula, ou em algum momento que a gente vê aqui alguma coisa que a gente, nossa, não conhecia essa palavra, achei interessante, quero anotar, quero aprender, acho que pode ser que na UERJ apareça algum texto nisso daqui. Enfim, para a gente construir realmente aí, enriquecer o vocabulário de vocês, a gente construir uma base boa de conhecimento na língua. Então, a gente vai usar esse site aí. Eu vou ver se eu consigo mandar depois lá no grupo, para vocês terem, sempre que vocês quiserem, compartilhar uma palavra lá. E vai ser uma forma da gente compartilhar e todo mundo aprender junto, né? Porque em toda aula a gente vai analisar esse word wall e ver que palavras novas nós aprendemos. Lá é tudo anônimo. Então, assim, não vai aparecer quem é que colocou palavra ou o que colocou, mas vai lá, vai estar uma pergunta tipo, qual vocabulário novo você aprendeu? Escreva a palavra ou expressão em inglês, mais o significado. Então, a gente vai construir junto isso. Eu vou também colocar palavras lá, que nem eu fiz agora. Eu trouxe algumas palavras aqui, mas eu também vou escrever lá algumas palavras que eu acho importantes, que eu acho legal, coisas que a gente tem aprendido aqui na aula, que vocês quiserem colocar lá, a gente vai colocando, vocês vão escrevendo. Não precisa se identificar, então, assim, quem for mais tímido, qualquer coisa, não quiser colocar nome, não é obrigatório colocar nome, inclusive. É só colocar a palavra, expressão ou coisa nova que você aprendeu, mais um significado, mais uma explicação daquilo. Então, porque quanto mais a gente fortalecer nosso vocabulário e tudo que puder ser compartilhado assim, para todos, para a gente construir essa base juntos, eu acho que vai ser muito legal e muito proveitoso, muito rico para todos nós aqui. Então, vamos fazer isso. Eu vou também sempre escrever palavras lá. Então, e quando a gente fazer as provas aqui, vocês perguntaram alguma coisa, estou em dúvida nessa expressão aqui. Aí eu já respondi, você já aprendeu? Você escreve lá, eu acho que é legal,
E aí, no final das aulas, ou no início das aulas, a gente entra lá no WordWall e vai ver o que a gente está construindo e a gente vai discutindo e vai compartilhando com todo mundo os conhecimentos. Pode ser? Posso contar com vocês? Vocês vão escrever lá palavras, vocês acham legais, expressões, porque o ERJ costuma cobrar. E, gente, de uma forma bem clara, é uma prova com texto em inglês. Então, o máximo de palavras que vocês conseguirem ter ali como base vai ser incrível, vai ajudar vocês na hora de responder as questões, na hora de interpretar o texto, na hora de entender. Então, assim, eu acho que é importante a gente também focar nessa parte, sabe? De adquirir vocabulário, de ler, de praticar. Então, quero aí, conta aí com vocês, para a gente conseguir fazer isso de uma forma bem legal. Eu vou colocando palavras lá também, vai ser uma coisa bem, bem tranquila. E aí a gente vai perceber que ao longo das aulas vai ficando mais tranquilo, a gente vai aprendendo muito mais através dessas coisas, e aí a gente vai sempre discutindo, vendo lá as coisas que a gente tem aprendido, tá bom? E é isso, então, eu tive essa ideia do João, eu queria compartilhar com vocês, a gente vai construindo. Até aqui tá tudo bem, gente, porque eu sinto que tô falando demais, que eu trouxe muita coisa, assim, de uma vez só para essa aula de hoje. Espero que esteja tranquilo ainda, que vocês estão conseguindo acompanhar, que vocês estão conseguindo pegar, apesar de ser muita coisa. Eu vou mandar um material extra para reforçar toda essa questão de verbo e tempo verbal, que é muito importante. Para ficar um pouco mais claro, a gente vai focar só nisso. E a gente vai ver agora, porque a gente vai fazer hoje, na aula de hoje, como a UERJ costuma cobrar tudo isso que eu estou falando que é importante, essa questão das provas, as questões das palavras, do vocabulário, essa questão dos tempos verbais, para ficar algo também bem claro para vocês entenderem e saberem como se preparar. Então é isso, gente, de material, assim, no início, de conteúdos que eu queria introduzir para vocês e começar a trabalhar, eram esses. Então, agora, como a gente vai começar já a prática real dos exercícios e das provas, então, como eu já tinha dito para vocês na primeira aula, uma parte muito importante em um exame discursivo não é apenas você conseguir interpretar o texto, você conseguir saber a resposta da questão, mas é como você escrever aquela resposta, como você expressar, porque eu também recebi lá naquela enquete que eu fiz na primeira aula, que às vezes a pessoa tem dúvida de colocar no papel, e isso é a coisa mais comum, colocar no papel o que pensou, a resposta que está em mente, como que eu escrevo, como que eu falo, como que eu estou usando palavras adequadas. Então, assim, é uma coisa também muito importante e que está implícito ali para vocês como uma parte também importante da avaliação do exame discursivo, a forma que vocês escrevem, né? A forma que vocês se expressam ali nas respostas. Então, uma coisa aqui que é importante, que eu reforcei bastante já, estou ficando já chato de tanto que eu tenho falado isso, é ler tudo com atenção, gente. Principalmente o texto. É uma prova interpretativa, é uma prova que exige essa compreensão das coisas que estão lá. Então, assim, leia o texto. Gente, se precisar, lê o texto 30 vezes, mas lê com atenção. Na primeira leitura, entenda o tema geral, entenda as principais coisas do livro, do texto, faz aquela técnica que a gente falou na primeira aula de skimming, que é fazer aquela leitura rápida, olhar tudo, os pontos que podem ser importantes, destacar eles. Depois você volta lá numa segunda leitura e pega as palavras, termos-chave, coisas que você acha que pode ser importante, que pode ser cobrado, uma coisa assim que te chama a atenção, faz o scanning. Então, essa leitura com atenção do texto, antes mesmo de você ir para a pergunta, é muito importante também, porque você vai se sentir mais seguro na hora de ler o enunciado. E entender o enunciado também é uma coisa muito importante que vocês vão perceber ali na hora de responder, porque às vezes a gente lê a pergunta, a gente acha ela muito mais difícil, porque a gente não entendeu o que ela está pedindo exatamente para a gente. Então, essa interpretação do enunciado, ela também é uma parte muito importante. Então, também leia, se precisar, o enunciado 30 vezes, mas lê com atenção, entende o que está sendo pedido,
Ver ali, tá pedindo para eu argumentar, tá pedindo para eu fazer uma explicação, uma descrição de alguma coisa que está ali no texto. Então, se atente a isso. Identifique ali termos que podem ser chaves e que pode guiar vocês a isso. Às vezes, até no próprio enunciado, tem uma pista ali do que está falando, do que pode ser uma possível resposta. Então, vê ali se está a essas palavras de comando, está escrito explique, descreva, justifique, retire, identifique. Também podem ser passos aí para ajudar vocês na hora de responder o exame discursivo, responder ali as questões. E na hora de responder por si só, na hora de realmente chegar ali agora, já entendi, já sei, quero escrever. Então, seja claro, objetivo, coloque uma resposta coesa, que tenha sentido, que se conecte, né, ao que está sendo pedido, que se conecte com o que você mesmo está escrevendo, que tenha um sentido, né, a sua resposta. Não enrole, porque a gente às vezes fica com essa coisa de não, eu tenho que escrever muito, eu tenho que colocar muita coisa. Ou às vezes quando a gente não sabe, a gente quer colocar bastante coisa para parecer que a gente sabe, e meio que tentar disfarçar, mas isso pode ajudar, pode piorar ao invés de ajudar. Então, assim, tente usar da forma mais clara, seja objetivo possível ali que vocês conseguiram. Usar frases completas, porque às vezes a gente tem uma preguiça, né? Tipo, já fez muita coisa, já está cansado, só quer se livrar ali logo da prova. E aí a gente responde de forma completa, ou às vezes vai muito, muito assim, direto, sabe? Então, vá completinho, gente, não tenha preguiça, escreva tudo bonitinho, atenda aos pontos que está ali, né, no enunciado, os elementos, às vezes, do texto, né, para ajudar vocês. No texto ali, ó, eu posso usar isso como exemplo, posso usar isso aqui como base, porque está no texto. Obviamente, você não vai copiar completamente o que está escrito lá, mas você pode usar isso para embasar o que você está falando. E por último, não menos importante, você revisa, né, tudo ali que você escreveu, verifica a sua resposta, ela está bem escrita, ela está coerente com o que você está atendendo o que o enunciado está pedindo, tá com sentido, tem sentido que eu comecei a falar e que eu terminei falando, me repeti muito, enrolei muito, fui para o que não está pedindo, enfim, revisa antes mesmo de vocês entregarem, que também é muito importante, gente. Isso é um passo a passo, assim, que pode ser importante vocês terem aí em mente na hora de responder o exame discursivo. E, para a gente ver isso de uma forma mais clara, eu trouxe aqui um exemplo prático para a gente. Eu vou dar uns minutinhos aqui, acho que uns 2 minutinhos, não mais, né? Bem mais que isso. Vocês me avisem aí no chat, para vocês responderem. Tem um mini texto aqui em inglês, obviamente, que eu peguei aleatoriamente. Tá falando. Depois eu vou ler junto com vocês para a gente ver o que o texto tem falado. E tem uma pergunta. E tem duas opções de resposta: a resposta A e a resposta B. Eu quero saber qual que vocês acham que está mais adequada para um exemplo ali, né? Para vocês verem como que vocês responderiam se estivesse ali diante de um exame discursivo. O texto é aleatório, gente. É só para a gente ter um exemplo mesmo. Então, eu vou dar aí uns 3, 5 minutinhos para vocês responderem. E vocês vão me enviando aqui no chat pergunta, se ficar com dúvida em alguma coisa. E se vocês já terminarem antes desses 5 minutinhos, vocês me avisam também, que a gente volta aqui para responder. Depois eu vou ler o texto com vocês, ver a pergunta, mas nesse início eu vou deixar essa autonomia aí para vocês começarem, tá? E aí vocês me dão um toque aqui, quando terminarem. Ou qualquer pergunta também, vocês podem mandar aí.
Ok, então já temos aqui a resposta no chat. Já, já mandaram aqui que a resposta A é a mais adequada. Todos concordam. A maioria aqui já disse que sim. Ótimo, perfeito. Então vamos começar aqui a ver. O que vocês entenderam do texto, gente? Antes de tudo, que a gente tem um texto aqui. Qual o tema principal do texto, né? Tem alguma pergunta, algum vocabulário, alguma coisa que vocês não entenderam? Antes da gente começar a ver a pergunta, vamos ver essa parte aí, as mudanças climáticas, exatamente. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui, the effects of climate change are becoming more visible every year. From stronger hurricanes to longer drought, extreme weather events are affecting people across the world. While some countries are taking serious steps to reduce pollution and use clean energy, others still depend heavily on fossil fuels. The future of the planet depends on global cooperation and individual actions. Então, assim, essa palavra significa secas, né? Secas extremas. Períodos de seca, né? Nesse sentido. E alguém já tinha até respondido para mim. Obrigada, gente. Exatamente isso. E então é isso. Nesse texto aqui, a gente viu, apesar de pequeno, a gente consegue inferir bastante coisa. Então, o tema principal, como já tínhamos respondido aqui, mudanças climáticas. Que está crescendo, que está ficando mais evidente a cada ano, né? Desde furacões até secas, né? Mudanças assim, esses eventos climáticos de mudanças climáticas extremas, que está afetando pessoas ao redor do mundo, né? Exatamente, taking serious. While some countries are taking serious, então, enquanto alguns países estão tomando passos importantes, sérios, taking serious significa isso, de levar a sério, né? Que taking serious steps seria tomando passos sérios, né, importantes para reduzir a poluição e usar energia limpa, né? Outros ainda dependem fortemente aí dos fossil fuels, que são os... Ó, a cabeça. Tá vindo. Estão dependendo aí justamente desses usos de petróleo, coisas mais pesadas, né? Aí o futuro do planeta ele vai depender aí dessa cooperação global e de ações individuais. Basicamente, esse é o texto. Até mesmo essas palavras pequenas aqui, que alguns de vocês tiveram dúvida, vocês perceberam que conseguiram responder tranquilamente ali qual seria a mais adequada. Então, a gente tem aqui a pergunta. O texto apresenta consequências das mudanças climáticas e ações tomadas por diferentes países. A partir da leitura, explique duas consequências mencionadas e a importância da cooperação para o futuro do planeta. Justifique sua resposta com base no texto. Então, aqui, apesar de ter palavras ali que vai acontecer, com certeza acontece muito. Normalmente, algumas palavras a gente acaba tendo dúvida, acaba não conhecendo algum vocabulário específico, mas a gente consegue tirar uma ideia geral do texto, conseguir responder com base naquilo que a gente sabe. Que é isso que eu quero que vocês tenham em mente aí. Então, a gente até pode colocar lá no Word Wall essas palavras que a gente acabou de aprender aqui, hein? Vamos ver se vocês vão colocar. Depois, no final da aula, a gente vê aí se a gente está conseguindo já começar a construir nosso Word Wall. E aí, a gente tem aqui que alguma está pedindo para a gente falar essas consequências e falar sobre essas ações aí, sobre essa importância da cooperação, inclusive também global. E aí vocês me falaram que a resposta mais adequada é a resposta A. Alguém poderia me dizer o porquê que a A ela é mais adequada? Por que vocês... Todo mundo foi muito certeiro, assim. É a A. E realmente é a A, tá? Já vou deixar aqui bem claro que realmente vocês acertaram. A A ela é realmente mais adequada, mas eu queria que alguém me falasse aqui motivos para a A ela ser mais adequada. Está mais clara e direta. Sim, então vamos ler aqui. Enquanto vocês vão me falando aí no chat, vamos ler aqui junto. O texto mostra que as mudanças climáticas estão afetando o mundo com eventos extremos, como furacões e secas. Além disso, fala que os
países precisam se unir cada vez, e cada pessoa também deve fazer sua parte. Isso prova que todos são responsáveis para o futuro do planeta. Tá vendo? Realmente está clara, está direta, está respondendo tudo que foi pedido no enunciado. Realmente está perfeita. A B. A poluição é um problema muito sério que causa muitos efeitos ruins no planeta. Os países poluem muito e deveriam mudar. Se todos fizessem sua parte, o mundo seria melhor e haveria menos consequências. A primeira não enche linguiça. Sim, gostei da sua explicação. Tá mais claro impossível, inclusive. Realmente, a ela tá mais direta, responde exatamente o que a questão pediu, sem encher linguiça, sem fazer nada além do que está sendo pedido. A linguagem está adequada, a pontuação está adequada, o uso dos vocabulários está super adequado. A B, por si só, também estaria adequada. Assim, linguagem está adequada, pontuação está adequada. Mas o que pega ali na B? Além de que a B acaba enchendo um pouco de linguiça, como o Gabriel disse. Qual outro detalhe que ele faz a B não ser tão adequada assim? Deixa eu ver se alguém consegue me dizer, identificar aí. Sim, a B tem uma parte que ela está meio confusa, ou seja, a B, ela tá um pouco vaga, né? Ela não fala as duas consequências. Ela tá falando, é efeito ruim, polui muito, deve mudar, mas tá vago, tá vendo que não tá falando exatamente o que tá escrito ali, o que a questão tá pedindo, que é duas consequências e a importância da cooperação. Ali ele até fala, né? Se todos fizessem a sua parte, o mundo seria melhor, haveria menos consequências. Essa parte aí colocou a importância da cooperação para o futuro do planeta. Mas cadê a parte ali de explicar duas consequências, né? Traz ali uma coisa muito vaga, muito aberta, deixa muitas margens para interpretações, né? E não responde diretamente o que foi pedido. A outra ali traz exemplos, tira do texto ali, se baseia realmente no que foi dito pelo texto. Então, a realmente ela está bem mais completa. É por isso que a aqui ela ficou perfeita para a gente nesse exemplo aqui prático. Parece uma proposta de intervenção do Enem. Realmente, né? Eu coloquei aqui, peguei a primeira coisa assim que eu vi, vamos ver um tema aqui. Eu peguei, mudanças climáticas. Aí realmente acabou ficando uma estrutura bem Enem mesmo. Mas é isso, gente. Era para vocês terem essa ideia clara aí de como que a gente pode aplicar todo aquele passo a passo ali, de se atentar ao texto, se atentar ao enunciado e se tentar a resposta. Então, você viu, lemos primeiro o texto. A primeira pergunta que eu fiz, que a gente tem que se fazer, o que o texto está falando sobre, que é o geral, mudanças climáticas. Depois, vamos ver ali os pontos principais do texto. Aí a gente leu e traduziu os pontos principais do texto. Depois lemos a pergunta, elencamos ali, tem que ter duas consequências e a importância da cooperação. Então, vamos responder tudo isso. Então, tendo esse passo a passo, depois a gente revisou, viu que o vocabulário está ok, viu que as coisas estão ok, está respondendo o que está pedido, não encheu linguiça, então ela é a mais adequada. Então, é exatamente isso. E é exatamente isso que a gente vai treinar a partir de agora, porque a gente vai começar a fazer aí a nossa prova do ano passado. Então, agora a gente vamos para a prática real. Agora é real, oficial, não tem mais nada. Tudo que eu poderia falar e trazer para vocês, eu já falei, já trouxe. A gente continua nas próximas aulas reforçando tudo isso e reforçando as coisas que forem necessárias, mas de início, vou mostrar aqui para vocês, eu já trouxe. E eu não sei se vocês lembram, mas na nossa aula anterior, a gente leu esse texto aqui, Love Married, da Yasmin. Vocês lembram do texto? A gente vai fazer a leitura aqui dele, né? Novamente, rever os pontos principais, porque a gente tem que estar com ele bem fresco na cabeça, porque a gente agora vai começar realmente a resolução das questões, tá bom? Eu vou, inclusive, colocar aqui, vou voltar, na verdade, para o slide, para reforçar para vocês que aqui no slide tem a tradução dos trechos da prova, tá bom? Então, para aquelas pessoas que precisarem ver alguma coisa, estudar, tiver dúvidas de palavras,
coloca lá no nosso WordWall e pode consultar aqui se precisar. Então, aqui, ó, vamos só relembrar, então, de forma básica, o que esse primeiro trecho da prova estava falando para a gente. Vocês que falaram aqui que lembram um pouco mais do texto, o que vocês lembram do texto, assim? Era um texto que falava sobre uma personagem chamada Yasmin, certo? Isso. O contexto ali que passa a Yasmin, ela quer saber o porquê que a mãe, qual é a história de amor da mãe e do pai dela, como começou, como eles se apaixonaram, ela perguntando para os pais como se conheceram, e nenhum dos dois estavam querendo responder muito bem para ela o que aconteceu, né? Eles estavam fugindo ali um pouco da resposta. E aí, e ela perguntando, ela questionando algumas coisas, e o que a gente tem que... Eu vou relembrar aqui com vocês em específico. Alguns termos, né? Deixa eu voltar para o texto aqui em inglês, da prova lá, que é aqui, ó, que aí ela está perguntando, né? Está perguntando qual que foi a primeira coisa que vocês disseram um para o outro. Aí ela fala que não sabe. Aí aqui a gente tem only 10 years old and so cheeky, you don't see how busy I am. Que aí a mãe dela colocou que, nossa, você só tem 10 anos e tá tão atrevida, você não vê quão ocupada eu estou, porque, como eu falei, a mãe ali não estava querendo responder exatamente essa pergunta. Aí ela pergunta, what's Nana and Nani falaram, né, quando vocês falaram que queriam se casar. Abba and Ama said okay. Aqui, no caso, a avó e avô da personagem Yasmin, e isso daqui, Abá e Amá, é a forma que a mãe dela chama os avós. E aí ela questiona, né, o porquê que ela tem que... A mãe dela chama os avós de Abá e Amá, e ela tem que falar Babá e Má para os pais dela, no caso, né? Que fica um pouco confuso, né, gente, esses termos todos, porque é um texto que trata sobre essa questão também da imigração, né? Eles são indianos e mudam, se eu não me engano, aí eu não lembro se eles mudam. Eu sei que eles mudam para, acho que é para a Inglaterra ou para algum lugar ali da Europa, e aí passa todo esse contexto da história nessa mudança, né? Falando sobre a cultura, sobre a criação, por isso que tem todos esses termos aqui que a gente estranha, né, na hora de pensar, porque é diferente para a gente, justamente por conta disso. Então, isso daqui eu estou reforçando porque é uma coisa que a prova, ela cobra. Então, eu tô colocando aqui para vocês já, para a gente já se atentar. Então, esses termos aqui, que eu nem vou saber pronunciar direito, gente, porque realmente né, é a família indiana, então, assim, vou ficar devendo para vocês aqui, mas o que a gente tem que saber é que isso daqui é a forma dela falar avô e avó para os pais da mãe dela. Abá e Amá é como a mãe dela chama os pais dela, ou seja, os avós da Yasmin, que ela chama de Nana e Nani, a mãe dela chama de Abá e Amá. E ela pergunta a Yasmin, que é essa personagem que está questionando a história de amor dos pais, como eles se conheceram, como começou, perguntou por que ela tem que falar babá para o pai e má para a mãe. É uma parte que a gente tem que se atentar aqui, senão a gente perde, senão fica confuso. Realmente acaba fugindo. Mas a gente leu lá na outra aula e a gente viu isso daqui, mas eu gosto, estou querendo reforçar para ficar bem, bem claro. E aí ela fala que realmente quer ser chamada de Má. A mãe dela responde que não quer ser chamada de Amá, não aqui. E aí continua a história, ela vai perguntar para o pai, e o pai também foge da pergunta e não quer conversar. Essa parte aqui é basicamente isso. Não quer conversar sobre a história de amor, não quer contar como que aconteceu. Depois tem esse segundo trecho aqui, que também tem a tradução lá no slide, se vocês precisarem consultar, que aí ela está falando um pouco mais do que ela descobriu, que basicamente o pai dela era de uma família mais nobre, enquanto a mãe dela de uma família mais rica, né? O pai dela teve um chefe que pagou pelos estudos dele, mas infelizmente ele não teve a oportunidade de seguir o seu sonho, de entrar realmente na área da medicina, que era o que ele queria, mas depois ele conheceu a mãe dela, e eles se casaram, se apaixonaram,
E é isso, gente. Essa parte essencial que eu tinha que relembrar com vocês é isso daqui. Aqui no final ele tá falando que ele era, tipo assim, bem humilde mesmo, de uma origem bem humilde, que o pai dele morreu naquele momento que estava tendo cólera, né? E ele era um trabalhador, um lavrador, enquanto a mãe dela era o pai no caso da mãe da Yasmin, né? Era filha de um proprietário de uma indústria muito famosa, enfim, ou seja, mostra essa diferença aí de classe social também. Mas aqui eles encerram falando, mas eles se apaixonaram de qualquer forma, e isso era tudo que ela sabia. Ou seja, aí essas são as partes principais que eu precisava reforçar com vocês aqui sobre o texto. Vocês têm alguma pergunta específica sobre esse texto antes de a gente ir para as resoluções das questões? Porque basicamente é isso, a gente vai voltando no texto sempre que for necessário para entender alguma coisa, mas só para dar esse reforço sobre esse texto que a gente já leu, eu fiz aqui uma visão geral dos principais pontos do texto. E aqui, ó, a primeira questão. Na parte 1 do fragmento, a relação de parentesco entre a protagonista Yasmin e os personagens Shaukat. Gente, eu nem sei ler esses nomes aqui, meu Deus do céu. Que vergonha. Shaukat e Anissa é explicitada. Identifique o grau de parentesco existente entre Shaukat e Yasmin e entre Anissa e Yasmin. Em seguida, aponte a forma de tratamento usada por Yasmin para se dirigir a cada um deles. Por isso que eu estava reforçando ali com vocês essa questão do Abad, Amad, Nani, Naná, porque a primeira pergunta aqui é essa pergunta de vocabulário, inclusive grau de parentesco. Por isso que eu reforcei ali com vocês essa parte. Agora que a gente viu, né, o texto, e a gente viu essa primeira questão, o que vocês acham que seria a resposta? O que o Shaukat é da Yasmin, o que a Anissa é da Yasmin, e a forma que eles se tratam, a forma que ela chama eles. Quem conseguiria me responder? Se tiverem perguntas e dúvidas, porque essa parte aqui eu dei só uma visão geral, tá tudo bem também, viu? Shaukat alguém colocou aqui no chat, Shaukat é a mãe de Yasmin, Anissa é a avó, correto? Na verdade, todo mundo concorda com o Gabriel? Alguém quer acrescentar alguma outra visão? É? Ó, porque aqui, vamos ver. Aqui está falando sobre a história de amor, né, dos pais da Yasmin. Então, ela está perguntando aqui para o Shaukat e para a Anissa, né, como que eles se conheceram. Então, o Shaukat aqui seria o pai dela e a Anissa é a mãe, ok? Isso a gente entende principalmente com a leitura desse outro texto aqui. E principalmente por essas coisas aqui, ó, porque ele fala go and help your mother, né? Então, vai e ajude sua mãe. Ou aqui, ó, quando ele fala, ó, e found Shaukat porque aí ela achou o Shaukat lá na garagem. E ela tá perguntando e como você e a mamãe se conheceram na biblioteca. Então, e chama ele de babá. Então dá para entender que ele seria o pai, entendeu? Teria que ter uma realmente aqui é uma prova que foi mais exigente, principalmente em comparação dos anos anteriores, porque essa prova aqui coloca justamente essa questão da barreira cultural, da diferença essa questão da imigração, dessa diferença de classe. Então, assim, é uma prova que exige uma interpretação mais focada, sabe? Porque tem que ter atenção a esses detalhes do texto, a essas partes que acabam passando de forma até mais confusa, né, para a gente, porque a gente exige um pouco mais de leitura, assim, para além, que eu não falei, para além daquelas linhas ali, a minha interpretação mais específica. Mas pode deixar, Gabriel, que a gente, nas próximas aulas, a gente vai ver as outras provas também. Aí a gente vê essas provas que a gente pode achar mais simples, ou provas que a gente pode achar
mais complicadas em questões de interpretação, que eu acho que essa daqui é uma prova, inclusive, que é mais complicada em relação em questão de interpretação, porque ela tem essa questão de trazer um texto de fora, né, que aborda essa questão da cultura como um dos temas principais. Mas, assim, não se preocupa, na próxima aula a gente, com certeza, vê aí essa questão das outras provas. Eu vejo essa prova de 2018 também. Tá bom? Deixa eu só abrir aqui, já que você me enviou. Qual é o texto da prova? Ah, sim. É um texto bem tranquilo mesmo. A gente pode trabalhar, podemos deixar, então, para a próxima aula essa prova de 2018, Gabriel? Tudo bem para você? Hoje a gente continua com essa prova aqui, eu vou ajudando vocês de forma mais específica nessas questões de interpretação, e a de 2018 fica para a próxima aula. Então, assim que vocês conseguirem aí, quiserem ir já preparando a prova para a gente fazer uma aula mais prática na próxima, não tem problema nenhum. Mas a de hoje a gente continua aqui, eu vou ajudando vocês de forma mais específica, mas também fiquem tranquilos que vai dar certo. Realmente essa prova aqui teve essa questão da interpretação um pouquinho mais puxada, mas a gente vai ver que fazendo juntos e pensando e sendo um pouquinho mais atentos a alguns detalhes ali, a gente também consegue. Tranquilo. E tudo bem, Priscila, fica tranquila. Tá tudo bem, você está aqui, a apresentação já está ótima. A participação de vocês, mesmo sendo só aqui, já está perfeita. A gente vai construindo da forma que a gente conseguir, tá bom? Fica tranquila. Já agradeço a presença de vocês aqui, gente. Mas é isso. Aí essa parte aqui, então, a resposta seria essa. O Shaukat é o pai da personagem Yasmin, que é a personagem que está perguntando ali a história de amor dos pais. Então, vocês colocariam Shaukat, pai, e a forma de tratamento é babá, né? Anissa é mãe e a forma de tratamento é má. Ok? Então, essa primeira resposta daqui seria baseado nisso. Ok, gente? Na segunda aqui, ao longo da narrativa, Yasmin tenta obter uma resposta de Shaukat e Anissa. Explica o que Yasmin desejava saber. Indica ainda as duas primeiras perguntas feitas por ela e Anissa para entender, a Anissa para entender o passado dos personagens acima. Como eu falei, ela quer saber o passado da história aí dos pais, então agora está pedindo o que ela quer saber e as duas primeiras perguntas que ela faz. Eu acho que aqui a gente consegue se sair melhor nessa daqui, porque ela está um pouco mais simples em relação à outra pergunta, que foi muito específica e muito de vocabulário assim bem específico também. Mas aqui eu acho que já deu para a gente ter uma ideia de acordo com essa coisa que a gente já discutiu aqui. Exatamente, Priscila. A pergunta é o que eles disseram um ao outro. A pergunta é saber qual é a história de amor dos pais, como eles se conheceram, né? Então, qualquer pergunta, qualquer resposta que for em relação a isso estaria correto. Exatamente. Ela desejava saber a história de como os pais se conheceram, pergunta o que eles disseram um do outro. Exatamente. Então, seria essa daí. E as duas primeiras perguntas que ela faz são essas aqui, como vocês já falaram, né? O que vocês disseram, que foi a primeira coisa que vocês disseram um ao outro. E a outra pergunta que ela fala é essa daqui. O que a vovó e o vovô, né, falaram quando vocês disseram que queriam se casar? Exatamente isso, gente. Então, acho que ficou aí mais tranquilo essa. Oh, meu Deus. Essa foi mais tranquila em relação à primeira, certo? Porque não foi tão... Foi específica do texto, sim, mas não foi tão, assim, de vocabulário, né? Mas é exatamente isso que vocês colocaram aí no chat. Então, que é exatamente isso. A 3, agora já é uma pergunta de vocabulário, tá vendo? Acho que alguém tinha perguntado ao longo da aula aí como que são essas perguntas. Então, aqui, ó, o ERG destaca um trecho e pergunta aí, ó. Only 10 years old and so cheeky. You don't see how busy I am. Apresente o significado da palavra sublinhada e em seguida explique o propósito de Anissa ao fazer a pergunta acima. Então, agora está perguntando ali o significado da palavra.
seria atrevida, assim, o significado. Priscila, exatamente. Qualquer coisa que for nesse sentido. Atrevida. Acho que atrevida é o melhor. Eu não consegui nem pensar em outros exemplos, mas atrevida é o melhor. Nesse caso, quando eu for responder, eu tenho que traduzir a frase que o enunciado curiosa, assim, qualquer coisa nesse sentido, assim, encaixa. Eu tenho que traduzir a frase que o enunciado pediu. Você está falando da 3, Gabriel? Eu fiquei um pouco... Sim, na questão 2, como ele não pediu... Deixa eu ver aqui, ó. Indique ainda as 2 primeiras perguntas feitas por Anícia para entender. Então, assim, você só indica. Se ele tivesse falado, tipo, retire, copie, aí você poderia só copiar em inglês lá as perguntas que tá no texto, sabe? Mas aqui, como ele falou para você indicar, você poderia só colocar a tradução ali de forma bem clara, bem objetiva. Tipo, pergunta 1, 2 pontos e a pergunta 2, 2 pontos e a pergunta. E, né, traduzida já, no caso. Aí seria a forma ideal de estar respondendo ali. Quando é alguma coisa assim para retirar em inglês, o enunciado ele pede, sabe? Para colocar, é bem claro nesse sentido. E aqui na 3, ele, como vocês já falaram, estão pedindo o significado da palavra sublinhada, vocês já traduziram para mim, atrevida, curiosa, né? Nesse sentido, e agora o propósito. Qual seria o propósito de Anissa ao fazer a pergunta acima? Quando ela fala isso, ela falando para mostrar que está ocupada e não tem tempo de responder, né? Tudo bem, Priscila. Exatamente isso que eu comentei ali com vocês, quando eu relembrei os pontos principais do texto, que nem a mãe, nem o pai queriam responder a pergunta ali que a Yasmin estava querendo tanto saber, que era em relação à história de amor deles, como eles se conheceram, qual foi a primeira coisa que eles disseram. Então, ali foi uma forma dela de se esquivar, de fugir da pergunta. Então, você poderia colocar dessa forma, falando que o propósito da Anissa, ao fazer a pergunta acima, é mostrar que está ocupada e sem tempo para responder, aí, vírgula, como uma forma de se esquivar da pergunta, ou de fugir da pergunta, de fugir do assunto, entendeu? Uma forma de dispensar ali a pergunta, dar uma de, sabe, de desentendida. Então, você poderia falar qualquer coisa nesse sentido assim, que estaria de acordo ali com o que o enunciado pede. Então, qualquer coisa nesse sentido aí, tá ótimo. Você poderia até usar essa forma aí que você falou, que dá para entender muito bem. Então, é exatamente isso, porque ali você percebe que tanto a mãe, tanto o pai estavam assim, deixa isso pra lá, não estavam querendo responder a pobre da Yasmin, que só estava curiosa. Mas é exatamente isso, gente. Então, tá vendo que na hora da prova ali, o enunciado fica mais fácil quando a gente visualiza, né? Fica mais fácil quando a gente pratica, realmente, de acordo com o que é o UERJ aqui, seguindo o modelo deles. Então, a gente agora tem a questão 4. He had to find another job, and soon. His wages were meagre, and as the professor had, with untold kindness, paid for night school, Shaukat have never had a pay rise. A expressão sublinhada agora, ó, de expressão, tá vendo que é uma coisa muito cobrada pelo UERJ? Expressão, vocabulário, até ali aquele vocabulário que é uma coisa que foge, né, que tem a ver com cultura. Então, assim, por isso que aquele word wall, aquela coisa vai ajudar muito a gente a construir vocabulário e treinar bastante isso, porque o UERJ costuma realmente pegar isso aí para colocar nas questões. Então, a expressão sublinhada se refere a uma ação realizada pelo empregador de Shaukat. Identifica essa ação, explica o que motivou, aponte ainda o sentido da expressão sublinhada. Isso daqui está pedindo bastante coisa, então tem que ter cuidado para atender tudo que está sendo pedido. Então, vamos por parte. A primeira coisa, tá? Perguntando qual é a ação. Então, qual é a ação aqui que o chefe do Shaukat fez por ele? Qual é a ação aqui que está implícita nessa sentença aqui? Pagou os estudos, exatamente. Então, tá ali, paid for night school. Exatamente. A gente leu o texto, e aí lá, quando a gente leu o texto, a gente viu essa parte. Eu não sei se eu reforcei isso quando eu fiz a revisão do texto aqui, das coisas que a gente já tinha lido, mas realmente,
o chefe do Shaukat pagou para ele os estudos ali dele, né? Porque ele tinha a vontade de ser doutor, inclusive, né? Mas, como que eu posso falar? Não é raso, mas é algo... É magro mesmo, tipo, pouco, nesse sentido de ser pouco, entendeu? Nesse sentido de ser baixo. Ó, os salários dele era baixo, né? É isso que está falando ali. O salário dele era baixo, era magro, era escasso. É isso, escasso, acho que fica um pouco mais claro. E aí está falando que ele tinha que achar um outro trabalho e rápido, porque o seu salário, né, seu pagamento era escasso. E como professor, ele tinha with untold kindness, pagou pelos seus estudos à noite. E Shaukat had never had a pay rise. Ele nunca teve um aumento, né, do seu salário. Ainda coloca aqui outra questão. Aí agora a primeira coisa que ele pediu foi identificar a ação. Então a ação que tem aqui foi o chefe dele ter pago a escola dele, pelos estudos dele. Ótimo. Agora, o que motivou? O que vocês acham aqui, de acordo com o que a gente leu no texto, de acordo com o que está aqui no próprio trecho? O que é que vocês acham que motivou o chefe dele a pagar pelos estudos dele? Isso daqui está de uma forma bem mais clara no texto que a gente leu. Aqui, ó. Deixa eu ver. Aí aqui, ó, aqui está de forma mais clara a motivação, né, do professor. Quando o professor encontrou Shaukat tentando ler um dos seus artigos científicos descartados, ele foi e matriculou ele numa escola à noite. Isso daí eu já falei aqui com vocês, a gente tinha lido, mas como não reforcei especificamente, eu já coloquei aqui para vocês. Mas o que motivou seria realmente essa questão dele ter visto potencial ali no Shaukat, né? Um esforço nele de querer estudar, de gostar dos estudos. Então a gente já respondeu as primeiras coisas. A primeira foi a ação e agora o motivo. Agora é a expressão sublinhada. Tá tudo bem se vocês me lembrarem, gente, porque realmente a gente leu na aula anterior e ficou um pouco, não reforcei especificamente agora nessa agora, por isso que eu voltei lá no texto para reforçar com vocês. E agora o sentido da expressão sublinhada, que é exatamente isso que colocaram aqui, seria essa gentileza sem limites, essa gentileza sem pedir nada em troca, né? Essa bondade dele ali, que veio do coração, qualquer coisa nesse sentido aí que vocês colocarem se encaixa aqui como resposta, porque untold kindness seria essa coisa de gentileza incomparável, qualquer coisa nesse sentido. Não sei se vocês conheciam essa expressão, mas é uma expressão que fala justamente isso. Então, respondemos as três coisas que foram pedidas aqui na questão 4. A ação, o que a motivou e a expressão. Então, a ação é o chefe dele pagar pelos seus estudos. O motivo foi ele ter visto que o Shaukat era uma pessoa esforçada, estudiosa, enfim. E o sentido da expressão seria esse sentido de uma bondade sem precedente, sabe? Uma gentileza do fundo do coração. Exatamente isso aqui que já colocaram. Mas então a gente já está aprendendo muita coisa aqui nessa aula, já vimos muitas palavras, muitas expressões novas, são importantes aí. A gente está sempre... Por isso que é importante a gente sempre estar em contato, sempre vendo, anotando. E agora a gente tem aqui a questão 5. A frase acima revela a condição de Shaukat quando conheceu Anissa e o risco a que estava exposto, decorrente dessa condição. Explicite a condição e o risco. A frase né, eu nem li. When he met Anissa, he was penniless and about to be homeless as well. Então, qual era essa condição? Qual que era o risco que a Anissa ali estava se expondo, né, ao ficar com Shaukat? Vocês entenderam a frase, inclusive? Penniless tipo, contando moedinha, sabe? Isso.
Exatamente, Priscila. Ele estava sem dinheiro e estava, assim, prestes a ficar, assim, sem casa também, né? Virar morador de rua. Então, a frase ali está falando, quando ele conheceu a Anissa, when he met Anissa, ele estava, assim, sem dinheiro e prestes a ficar sem casa também, virar morador de rua. Então, qual era a condição a partir disso, agora que a gente conseguiu entender ali a frase e tem um contexto ali da história já? Qual que seria essa condição e o risco que eles estavam correndo, né, nessa situação? O que a gente poderia falar? Vocês já falaram, né, de uma forma indireta, mas de uma forma mais... Isso, exatamente. Exatamente. É o risco de morarem na rua. Então é isso. A condição seria o Shaukat, que estava sem dinheiro, vamos falar de forma assim bem geral, e o risco é eles irem morar na rua, terem que morar na rua. Exatamente isso. Assim, aqui a gente está fazendo uma interpretação das questões, fazendo interpretação, resolução das questões e tudo, mas assim, aquilo que a gente viu lá naquela coisa de como responder as questões. Na hora de responder as questões, a gente tem que ter atenção, tá? Que eu estou falando aqui por alto, mas na hora de responder lá, vocês respondem daquela forma que a gente viu, bem completinha, bem querida, usando vocabulário adequado. E agora a gente tem a 6 aqui. No penúltimo parágrafo da parte 2, faz-se referência às profissões dos pais de Shaukat e de Anissa. Identifique-as. Eu acabei comentando quando eu fiz a revisão aqui do texto, mas eu vou voltar. Porque bem nessa parte final aqui, está falando da profissão. Ó, vou até deixar destacado para vocês. Então, falem aí para mim qual é o risco de não ter dinheiro para sustentar e não ter onde morar. Obrigada, Priscila, exatamente isso. Lá na hora, eu só reforcei isso porque é importante. E aqui a gente está fazendo só, né, uma coisa mais direta, de falar e de pensar nas respostas, mas na hora de vocês desenvolverem, desenvolvam de forma mais completa, né? Mas é isso, perfeito. E agora as profissões aqui. Profissão do pai da Anissa e do pai do Shaukat. Eu acabei falando ali novamente com vocês, quando eu voltei nos pontos principais do texto com vocês, mas quero ver aí quem consegue agora me dizer a profissão deles aqui. Deixa eu ver. A Priscila colocou aqui, proprietário de alguma coisa. Então, sim, o pai da Anissa era proprietário das indústrias. Não sei falar o nome dessa indústria aqui também, gente, esses nomes aqui, meu Deus do céu. Mas então, colocar só proprietário de uma empresa tá ótimo. É isso. O pai dele era proprietário de uma indústria. Pronto. E agora, o pai do Shaukat. E aqui essa parte final, ó. Que eu até falei que o pai dela era proprietário de uma indústria que produzia coisas de cama, mosqueteiros, cobertores, enfim. Colocar só que era da Husses Industries ou de uma empresa, de uma indústria, tá ótimo. Mas agora o pai do Shaukat, qual seria a profissão dele? Eu também falei na hora de reforçar com vocês os pontos principais aí do texto. O pai dele was a landless laborer. Died. Eu até falei que ele morreu num estouro que teve, assim, da cólera. Tá tudo bem. Eu vou falar aqui. Isso, era sem terra, que é justamente essa coisa do landless. Mas ele era um agricultor, um lavrador sem terra. Então, o pai de Shaukat, ele realmente já não tinha grandes condições, não tinha essa diferença, que nem a mãe, o pai da Anissa, que já tinha uma condição, né? Ele era dono de empresa. E o pai dela, o pai do Shaukat, já era um lavrador sem terra, um agricultor, qualquer coisa nesse sentido, tá bom, gente? Então era isso que vocês teriam que responder aqui. Perfeito. Exatamente isso.
Mas agora que a gente já leu, já viu bastante questões aqui, começamos a praticar de forma mais direta e real tudo isso que eu tenho falado com vocês aqui, nessas primeiras aulas, desde o início. O que vocês estão achando, gente? A gente já está na 6. Depois eu vou mandar para vocês também um modelo de resposta dessas questões, tá? Porque aqui na aula, obviamente, eu vou fazendo por alto com vocês, mas assim, depois eu vou mandar para vocês lá consultarem, com certeza, a prova, como que vocês respondem de uma maneira mais completa e tudo direitinho. Aqui na aula não dá para a gente ver completamente tudo, né? Porque senão a gente demora mais tempo. Estou tentando abarcar tudo que conseguir, o máximo de coisas no tempo que a gente tem aqui de aula. Mas assim, na próxima prova que a gente for fazer, a gente já vai direto para a prova. Então, a gente já vai destrinchar melhor o texto e já vai ir direto para a questão. Então, acho que isso vai te ajudar, Gabriel, a ajudar nesse sentido de conectar melhor, sabe? O que a gente está lendo, o que a gente está vendo, para ficar mais... Como aqui eu estou tendo que relembrar o que a gente já viu, algumas coisas acabam se perdendo mesmo. Mas eu vou fazer isso na próxima aula, de focar direitinho já na aula direto, a gente já trabalhar tudo para não ter menos títulos, essa coisa. Mas essa coisa do vocabulário a gente vai construir a cada dia na aula, ajudar, porque vocês estão vendo que é uma coisa realmente muito importante, e uma coisa que, querendo ou não, vai ser pedido de vocês, porque é uma prova em outra língua, né? Então, assim, é uma coisa que fica implícita. Ali a gente viu que teve bastante questão de vocabulário, de pedir contexto, de identificar coisas. Então, assim, a gente ter isso bem trabalhado é muito importante. Então, vamos lá fazendo o word wall. Eu vou ver se no final da aula vocês já mandaram essas palavras aqui que a gente está aprendendo lá no word wall, hein, gente? Porque é muito importante vocês estarem mandando lá para a gente construir. E todas essas palavras que a gente está vendo, vocês já terem, assim, de base para precisando, vocês estarem consultando lá. E aí eu também vou acrescentando, a gente vai fazendo isso, porque vocês vão ver que é muito importante e ajuda bastante. Então, aqui, agora a gente tem a 7. Mas que bom que vocês estão gostando. Eu vi aqui algumas pessoas comentando que estão gostando, que estão conseguindo acompanhar. Espero que eu esteja ajudando aí, a gente consiga juntos chegar a, a um ritmo bom, né? Que a gente consiga juntos aí estabelecer aqui as coisas direitinho para vocês terem só sucesso e tranquilizar em relação à prova, porque às vezes eu fico falando muito aí, parece mais difícil do que realmente é. Mas, então, a questão 7 aqui, but they fell in love anyway. Com o uso do conectivo sublinhado, ó, agora é conectivo, tá vendo? Por isso que eu coloquei aquele word wall lá para vocês, eu apresentei conectivos. Tá vendo que a prova cobra que realmente cai? Por isso que eu coloquei aqui para vocês. Então, vamos ver aqui, ó. O uso do conectivo sublinhado, o narrador estabelece um contraste. Explicite esse contraste. Aqui, ó, Maria Eduarda colocou aqui pra gente uma dica que eu quero compartilhar, porque é uma dica muito legal. Ó, uma dica que eu dou também é encontrar 5 palavras novas no inglês por dia e adicionar no Anki com significado, contexto, etc., e revisar todo dia. Por isso que eu criei esse word wall, para justamente a gente conseguir estar lendo, revisando, escrevendo, para a gente realmente fixar essas novas palavras, porque é importante mesmo. Gostei muito da dica, gente. Muito boa, muito boa. Espero que vocês consigam usar as estratégias que foram melhor para vocês. O que funcionar é o que importa. Então, assim, realmente, também gosto. Então, gente, usem aí. Se vocês gostarem também, assim como eles aqui, também é uma forma muito boa de aprender. Toda forma é válida. Então, é isso, incrível. Então, agora aqui, para a gente estar começando a encerrar essa primeira parte da prova, porque agora só vai sobrar algumas últimas questões finais, que aí a gente já vai ler um novo trecho e responder só a 8, a 9 e a 10. Aí vai sobrar pouca coisa. Eu vou mandar para vocês, de qualquer jeito, os materiais que eu falei que eu vou mandar, que é o material dos tempos verbais, dos verbos, e também vou mandar aqui a estrutura das respostas dessas questões dessa prova, para vocês consultarem de uma maneira mais clara. E para a gente encerrar aqui, tem a questão 7,
que já colocaram aqui para mim, o uso do conectivo implica que uma ação antecedente tinha chance de alterar o futuro, isto é, eles se apaixonarem. Uhum, apesar do cenário ruim, a falta de dinheiro e o risco de morar na rua, eles se apaixonaram. Enfim. Ah, eu já estava lendo outra coisa aqui. Sim, então, exatamente isso. Mas alguém tem alguma coisa para acrescentar? Que é exatamente isso que colocaram aqui, de ser uma ação, né, que apesar de tudo meio que colocar eles contra, né, tipo, ser impossível eles ficarem juntos, ainda assim, eles... Ah, vou mostrar, sim. Ainda assim, eles se apaixonaram, então, indo contra todas as expectativas e estatísticas possíveis, vindo de classes sociais completamente diferentes. Aqui, ó, é o último trecho da prova, que vem logo depois dessa parte que a gente viu agora, falando do pai da Anissa, do pai dele, falando dessa questão dele tá vivendo num momento de pobreza, de estar com risco de virar morador de rua. Então, depois desse contexto aí, que eles colocam isso daqui. Mas apesar de tudo aquilo ali que estava acontecendo, eles se apaixonaram de qualquer forma. Que é exatamente o trecho que está lá na questão 7. Conseguiu entender melhor agora, vendo aqui o contexto? Perfeito. Então, é isso, gente. Essa primeira parte da prova aqui, tá vendo que é uma prova mais interpretativa, realmente uma coisa que exige de vocês ali uma atenção mais a detalhes, fazendo essa coisa que for preciso, de voltar no texto, de reler coisas que foram necessárias para vocês conseguirem construir o que for necessário para responder às questões é importante, se atentar principalmente a essas questões que são mais específicas, que pedem mais vocabulário, também ajuda muito. Às vezes vocês podem não conhecer a palavra, mas às vezes voltar ali no texto, tentar ler de onde que ela tá situada, você consegue pegar pelo contexto geral ali o que está falando. Então, assim, realmente a banca tende sempre a manter essa cobrança na interpretação, é uma coisa que vocês vão ver que assim, com certeza é o definitivo 100% de certeza de ter. Essas coisas também de pedir vocabulário específico, expressões, também é muito importante. Então, a gente vai sempre fazendo essa questão aí de descobrir palavras novas, de colocar juntos para a gente ir construindo todo esse vocabulário junto para a prova ficar mais fácil. Você viu quando a gente lê, quando a gente volta, quando a gente entende um termo, fica mais fácil na hora de responder ali a questão, né? Indo passo a passo, a gente consegue desenvolver bem, né, a prova. E nesse final aí eu vou deixar apenas as outras 3 questões para a gente comentar na próxima aula, né, de uma forma bem mais tranquila. Eu vou já enviar para vocês os materiais, de qualquer forma, para vocês já trazerem aí pronto para a próxima aula, vocês já terem, né, como base. Mas aí eu quero saber como que foi. Eu acho que a gente está progredindo bem, acho que a gente, agora que foi um pouco mais para a prática real, ficou algo mais palpável, eu acho, né? Algo mais, assim, possível de vocês enxergarem e verem que dá, sim, para vocês saírem muito bem, com base no que a gente está vendo. Essa questão dos tempos verbais a gente vai continuar trabalhando, que é um ponto muito importante. Vamos ver mais nas provas. A próxima prova da próxima aula já vai ser a prova de 2018, que foi sugestão aqui do Gabriel, que é uma prova realmente que tem um texto ali mas menos denso da gente pegar, porque esse texto aqui tem muitas camadas. Então, assim, eu acho que dá para a gente continuar nesse ritmo, tá um ritmo muito bom, vocês estão progredindo bem, estou gostando do acompanhamento de vocês aí nas aulas. Tem alguma questão que vocês gostariam de reforçar, de acrescentar, de perguntar? Não sei. Vocês acharam que... já falaram aqui que acharam mais fácil com a minha ajuda. Eu espero que consiga aí. Alguém levantou a mão. Pode falar.
Fui eu. Não, uma dica que a Priscila me deu é você, quando não souber o que uma palavra significa em inglês, não traduzir ela necessariamente, mas sim colocar o significado dela em inglês mesmo, sem traduzir, porque senão perde um pouco do sentido. Sim, exatamente. Inclusive, uma dica muito boa, porque realmente é comum, gente, a gente se encontrar palavras que a gente não conhece, porque não tem como a gente conhecer todas as palavras de uma língua, principalmente no texto lá, que a gente não sabe o que, que a gente vai se deparar com o texto da UERJ. Mas, assim, vocês tentarem pelo contexto, sabe? E pensar assim, que palavra pode encaixar aqui em inglês? Né? Porque, às vezes, a tradução literal acaba sendo uma armadilha, porque não encaixa, né, às vezes, com o sentido, com o que realmente está ali, ou com o que o autor quis dizer usar aquela palavra. Então, é realmente importante você fazer esse exercício aí, de realmente tentar ir para as outras opções ali mesmo, em inglês. Perfeito. Gostei muito, gente. Obrigada pela presença de vocês na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai continuar nesse ritmo, vamos continuar praticando, porque agora é só prática, 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 para ficar tudo muito claro para vocês e vocês conseguirem absorver o máximo de coisas possíveis. E é isso. Muito obrigada pela presença de vocês, pela participação. Eu que Então é agradeço. Então é isso, galerinha. Chegamos ao fim da nossa segunda aula de inglês com a incrível professora Vitória. Eu abri o grupo lá para vocês comentarem o que vocês acharam da aula de hoje, tá bom? Deixa o comentário de vocês lá, que é muito importante pra gente. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, Até a tchau. próxima. Muito obrigada.